Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso, o programa da Voz de Trás-os-Montes que todas as semanas vai debater os principais temas da atualidade, sejam eles nacionais ou regionais. Dar as boas-vindas também aos nossos comentadores. Quem viu o programa da semana passada já sabe quem eles são. Anabela Branco Oliveira, professora da UTAD, e Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho. Olá, obrigada por estarem connosco. Bom dia. Para quem nos viu a semana passada, sabe também que todas as semanas temos um convidado especial. Hoje é Sérgio Mota, diretor de comunicação do Grupo Desportivo de Chaves, natural de Salto, em Montalegre. Muito Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos então começar precisamente pelo Sérgio. Queria que nos falasse um bocadinho do percurso até os dias de hoje, até porque sei que tem um bichinho pela rádio. Antes de mais, agradecer o vosso convite, que muito me honrou, e depois, com esta qualidade dos comentadores e também da vossa parte, naturalmente que estou aqui extremamente feliz e espero que passemos aqui uma hora, ou mais ou menos isso, agradável a discutir assuntos que nos dizem respeito a todos, que são da nossa região. Quanto a mim, sou neste momento diretor de comunicação do Grupo Desportivo de Chaves, há 6 temporadas. Antes fiz rádio, fiz também trabalhos para jornais, também trabalhos para televisões da nossa região. Portanto, já fiz um bocadinho de tudo e há 6 anos surgiu este convite para assumir os destinos da comunicação do Desportivo de Chaves, que é o maior embaixador em termos clubísticos da nossa região e do interior do país. E como é que tem corrido essa tarefa? Uns dias melhores, outros dias piores, mas é de facto uma atividade que me honra muito realizar no dia-a-dia. Não é fácil, mas é gratificante. Eu costumo dizer que trabalho todos os dias da semana, todos os dias do mês, porque isto é um bichinho que está em perfeita evolução, se assim podemos dizer, e portanto ser diretor de comunicação de um clube profissional obriga-nos a estar atento a tudo, obriga-nos a estar permanentemente ativos e, portanto, realizo esta tarefa com muito orgulho. É certo que, quando estava na Primeira Liga, a responsabilidade era diferente, porque há mais mediatismo, há mais clube exposto, digamos assim. Na Segunda Liga, e depois também com a pandemia, isto não tem sido fácil, mas é uma tarefa, é uma atividade que muito me honra realizar. Como é que cheguei até aqui? Trabalhando, dando muito de mim. Eu já participei em várias atividades universitárias e o que eu digo nas minhas intervenções é que se eu, que sou natural de uma terra que poucos conhecem, que sou filho da Leonilde e do Carlos, que quase ninguém conhece, porque é que tu, e agora estou a falar para quem nos ouve lá em casa, porque é que o Joaquim, o José, o António e a Paula, que estão a estudar neste momento na universidade, porque é que não podem lá chegar? Só depende de cada um de nós. Querem fazer alguma questão? Tem alguma questão para colocar? Não estou a gostar, precisamente, como professora, exatamente, e que a Elsa conhece, não é? É mesmo isso, é o trabalho, é trabalhando e é com muita determinação que se atinge o que se quer e os sonhos que se querem, não é? E se me permitem Não há complementar, limitações, para quem trabalha não há limitações. Salto tem também excelentes embaixadores na gastronomia. Portanto, Em várias a atividades. gastronomia barrosã tem sede em Salto, pelo menos falo por experiência própria. O gado da raça Barrosã tem o solar em Salto, na freguesia de Salto. É lá. Estavam a falar há pouco desta questão da pandemia, de como é que veio mudar a forma de abordarem também, não é, no futebol. O que é que vocês têm sentido? Quais as principais dificuldades que têm sentido com a pandemia? Esta pandemia ninguém contava com ela, ninguém sabia muito bem, sobretudo no início, como Acho que atuar, ainda hoje como não sabemos combatê-la. muito bem, não é? Exatamente, Está sempre a mudar. está em perfeita mudança e, portanto, às vezes não é fácil abordá-la. Mas no futebol tivemos dias difíceis, dias quase abandonados porque muitos jogos à porta fechada, sem ninguém. Um jogo de futebol sem público é horrível. É horrível. Só ouvir aquele batimento da bola, ouvir os jogadores a falar, ouvir o árbitro a apitar, é de facto uma sensação estranha e viveram-se dias muito complicados. Depois o futebol foi abrindo aos poucos, agora há outra vez digamos assim, um retrocesso.
Aqui e ali há polémica envolvendo o futebol com casos, mas não deve haver. Acho que o futebol fez muito pelo combate à pandemia. Sucessivas campanhas, muita testagem. Eu, por exemplo, já fiz 40 e tal testes. Porquê? Por causa do futebol. Se não fosse futebol, se calhar tinha feito 2 ou 3. Já fiz quase 50 testes e, como eu, todos que estão lá comigo também já os fizeram. Portanto, o futebol obriga a testar muito. Houve muitos casos, nós também tivemos, mas muitos deles tivemos porque testaram. Porque ninguém tinha sintomas, ninguém sentia nada. E esta obrigatoriedade do futebol em testar ajudou, se calhar, a precaver muitas coisas. Mas não foi fácil. Ainda não está a ser fácil, mas vivemos momentos difíceis, com quebras de receitas brutais, com falta de público, já falamos, com um alinhamento também de sócios e adeptos do próprio clube, tendo em conta as quotas, etc. Não tem sido fácil a pandemia no futebol. Deixa-me só colocar, já que falou aqui da questão de não haver público, professor Paulo, isto tem um grande impacto para a sociedade também, não é? Não haver público no futebol. Tem. Aliás, o futebol vive de receitas, obviamente do apoio dos adeptos, mas também de receitas financeiras. E uma fonte de receitas financeiras dos clubes vem da bilheteira, que é muito mais significativa em clubes que têm uma determinada dimensão do que noutros clubes. E, obviamente, clubes como o Desportivo de Chaves são clubes que dependem muito mais das receitas de bilheteira do que, por exemplo, um Futebol Clube Porto, um Sporting Lisboa e Benfica. E depois há a própria diferença brutal entre Primeira e Segunda Liga em termos de receitas televisivas a Primeira Liga, um clube que suba à Primeira Liga. Que os primeiros... Nós estávamos a falar precisamente disso em off, não é? Antes de exatamente. Enquanto que o Benfica e o Porto têm fontes de receitas alternativas que passam pelos contratos televisivos, que passam pelos sponsoring, que passam inclusive por acesso às obrigações, a operações de emissão de obrigações. Um grupo desportivo de Chaves está muito mais condicionado nas receitas televisivas e, obviamente, depende muito mais da dinâmica da segunda liga. E depois, no entanto, temos aqui o outro lado, é que o futebol ajudou-nos a suportar esta pandemia. Não só como um espetáculo que acomodava as pessoas, ainda que atrás do televisor, ainda que, obviamente, nós sabemos que é totalmente diferente vermos o jogo em casa, quase sozinhos, ou vê-lo podendo receber amigos, ou vê-lo num café, ou ir ao estádio, mas efetivamente o futebol ajudou-nos a suportar também esta pandemia e podemos dizer que se conseguimos, e aqueles que conseguiram ser resilientes ao longo da pandemia, também o devem ao espetáculo do futebol, também o devem à indústria do futebol e também ao próprio papel das direções e das associações que estão no terreno. E, portanto, esse meu reconhecimento também para o lado de contributo de resistência que o futebol nos deu ao longo aqui deste período. Isto agora vêm novas regras, aliás já estão em funcionamento. Como é que vai ser agora mais testagem outra vez, certo? Sim. Que informações é que já têm? O futebol tem sido uma das atividades mais castigadas com a pandemia. E agora, além do certificado de vacinação, há ainda o teste obrigatório. Na Madeira já assim é. Nós fomos jogar ao Nacional da Madeira há cerca de um mês e já nessa altura era obrigatório certificado de vacinação e teste antes dos jogos, antes do jogo. E eles tinham lá no Nacional da Madeira testes gratuitos à disposição do público. Agora, não sei se todos os clubes têm essa capacidade de oferecer testes gratuitos. Não me parece. Nesta segunda liga há clubes que vivem com grandes dificuldades. Vai ser mais uma luta. Vai ser mais vai ser mais um contra que esta pandemia traz à atividade chamada futebol. Vão ser as pessoas, se calhar, a afastarem-se novamente dos estádios, não é? Nós, no último jogo, tivemos 471 espectadores. É muito pouco. A capacidade é? De quase 10 mil. É muito pouco. Eu Isso ainda lhe impusermos um custo, que é o custo da testagem. Além mais dos bilhetes, além das cotas, com mais testagem, não é fácil as pessoas irem ao futebol.
E como os jogos dão quase todos na televisão, se calhar será mais fácil ficar no sofá ou no aconchego da família, dos amigos, a ver o futebol. Sem a compensação dos direitos televisivos. Que os direitos televisivos poderiam compensar, pelo menos, a quebra da ida aos estádios. Os clubes têm receitas televisivas, só que são fixas. Muito baixinhas na segunda liga e muito altas na primeira liga. E depois há também o Canal 11, que transmite alguns jogos, que é da Federação, que não paga aos clubes, os jogos que transmite. Mas eu dizia que, não me recordo, eu fiz os relatos dos Chaves durante 12 anos, estou nestas funções já 6, e não me recordo de ver um jogo onde o público podia estar presente e que estivesse em tão pouco número. Estavam apenas 400 e tal pessoas, é muito pouco, o estádio completamente despido, e a tendência, infelizmente, nos próximos jogos, nas próximas semanas, será piorar. Professora, não sei se é um tema que gosta em particular. É um tema... primeiro, concordo perfeitamente com a importância do futebol, porque somos seres humanos e queremos estar em grupo, e o futebol é um espetáculo. Quanto mais não seja jogos da seleção. Exatamente, seja que jogo for, não que eu seja propriamente fã de futebol, mas compreendo que é a emoção. E compreendo que e deve ser horrível para os jogadores estarem a jogar sem o apoio do público. Fazendo só aqui a comparação com a cultura, que conhece bem, é a mesma coisa que os atores subirem a palco e não terem lá público, não é? Os músicos estarem a tocar sem público, exatamente. E, portanto, a emoção, mesmo estando fechado numa casa a ver um jogo de futebol e num estádio sem ninguém, é muito estranho. É muito estranho. E nós sentimos isso durante a pandemia. E, efetivamente, nós temos aqui que ver uma coisa desculpe, o Sérgio. Os grandes clubes e os pequenos clubes. O estar na Primeira Liga e o estar... Uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Eu acho que é talvez melhor repensar. Nós estamos agora, de novo, perante um novo medo, não é? Temos uma nova estirpe. Testar a entrada dos estádios. Será que é possível? Será que os testes são eficazes? Podemos testar. Mas os testes não são, quer dizer, um teste rápido, estamos mas hoje... acho que para os jogos de futebol tem que ser, não pode ser teste rápido, pode? Não, pode ser o teste rápido, mas o teste rápido diz que eu hoje estou negativa porque... Mas também obriga a certificado de vacinação. Sim. O certificado de vacinação tem um prazo. O facto de estar... estamos vacinados, mas apanhamos na mesma, quer dizer, a carga viral é mais baixa, a possibilidade de transmitir não é tão grande, mas também se transmite porque estamos todos vacinados e continua a haver aí casos. E o pessoal, as pessoas que estão negativas nesse dia podem estar a incubar e são positivas, quer dizer, continua a haver transmissão. Isto em termos grandes, vamos ver os grandes estádios, as grandes claques, etc., não vai haver distanciamento físico, não deixa de haver emoções, pessoas a abraçarem-se. E as claques vão ter sempre testes. As claques vão ser sem problema. Os ajuntamentos cá fora. É? Isto é, se nós vamos continuar a permitir os grandes jogos com muitas pessoas, inevitavelmente o contágio vai ser grande. Eu não defendo os estádios cheios. Exato. Eu acho que se deve fazer alguma coisa, mas... Eu acho que se deve, por exemplo, a Holanda e a Alemanha estão agora a acabar outra vez com também estão muito piores em termos de números. Eles estão muito piores. Agora, se calhar seria de repensar, essa diferença entre o que é a Primeira Liga e o resto, em termos de direitos televisivos. Porque vocês já sofreram muito. Porque normalmente as pessoas quando dizem e o futebol, os craques, eles ganham todos muito dinheiro. Ganham os três principais clubes. Exatamente. Depois o resto ganha muito mal. E é preciso pensar que as pessoas também têm filhos para criar e contas para pagar e ganham muito pouco. Se calhar é preciso repensar essa diferença. Os direitos televisivos. Isso é uma velha luta. Isso é uma velha luta. Agora, que nós temos que ter muito cuidado com isto. Até o Dr. Mário Figueiredo, quando estava na Liga, tentou, mas... não conseguiu. Não podemos para já, quanto a mim, encher estádios. Isso não. Senão vamos voltar à estaca zero em termos de contagem. Sim, o futebol não vai ser fechado. Agora, que não seja essas fechado. Novas diretrizes vão certamente tirar público dos estádios. Que a testagem não dê a noção de uma falsa segurança, não é? Mas também que, ao mesmo tempo,
se pense seriamente na questão dos direitos televisivos para que não haja uma desigualdade tão grande. Professora, estamos aqui agora Acho eu. a lembrar dos tempos da pandemia mais forte, em que o futebol não tinha público. Eu acho que as pessoas, estranhamente, acho que as pessoas queriam mais ir ao futebol quando não podiam do que agora Mas que também podem. é verdade. Acho que não foi só com o futebol. É uma coisa fantástica. Tem a ver com a psicologia e, portanto, nós só damos valor quando percebemos que o perdemos. E, portanto... Isso faz lembrar um velho amor, não é? Exatamente. Mas é o melhor exemplo, portanto... Se alguém nunca teve um carro, obviamente dá um certo valor ao carro, mas se o teve e depois o perdeu ou se o roubaram, vai dar um valor sublimado. O mesmo acontece na sensação de liberdade, aliás. Um dos problemas que a pandemia nos comportou foi na efetivação dos direitos. Nós temos o direito à mobilidade, mas, no entanto, não o podemos efetivar. E essa sensação de termos direitos que não podemos usufruir, para cada um de nós, para cada cidadão, é muito mais penosa do que, inclusive, nós termos nascido sem esse direito. Exato. E, portanto, obviamente não vamos retirá-lo, mas aquela sensação de não podermos andar quando temos o direito a andar é extremamente penosa para o cidadão, ainda que ele saiba que está debaixo de um contexto pandémico e, portanto, deve fazer. Só para concluir a minha intervenção relativamente à questão da pandemia e no futebol, há alternativas que estão a ser também discutidas noutros campeonatos, que passa ou por um voucher que permeie os adeptos mais regulares a ida ao estádio, portanto, que fiquem com um preço muito mais reduzido o adepto que vai mais vezes ao estádio do que aquele que só vai, por exemplo, uma vez por ano, inclusive em termos de massa associativa também, que haja prémios associados, e também chegou-se a falar o prémio do adepto saudável, isto é, do adepto que ia com um grupo e que o grupo testava recorrentemente negativo. Obviamente ficou em ensaio, porque estavam a ensaiar isto nas ligas secundárias da Inglaterra, e agora está mais ou menos suspenso, mas a questão de premiar o adepto mais regular, o sócio mais regular, acho que é um canal de proximidade entre os clubes e os seus adeptos. Nós no Desportivo Chaves premiamos os sócios que têm estado sempre ao nosso lado. Este ano as cotas baixaram drasticamente porque as pessoas não foram ao futebol durante mais de um ano e, portanto, de 120, que era em média o que pagavam um sócio do Desportivo para o lugar melhor, para a bancada central coberta, passaram para 30. Portanto, houve aqui uma atenção, naturalmente, e merecida, diga-se, aos fiéis, àqueles que estiveram sempre com a equipa, mesmo quando não podiam ir ao estádio, decidiu-se, e penso que muito bem, dar esse mimo, entre aspas, dessa fidelidade, desse amor, mesmo não estando lá, estavam à distância. Mas voltando ao público nos estádios, eu recordo-me quando vivíamos aqueles tempos em que só se ouviam as palavras dos jogadores, o apito do árbitro e a bola a bater, e mais ninguém nas bancadas, que é horrível, é um som horrível. Deve ser. Como vocês são professores, se derem aulas num auditório gigante, só com cadeiras, é uma sensação estranha, não é? Horrível. E, portanto, eu recordo que nessa altura, muitas pessoas, minhas amigas e outras não, que por mensagem, por chamada, pessoalmente, me perguntavam sempre quando é que ia abrir o futebol, quando é que podiam ir ao futebol, e depois, quando o futebol abriu, o que é certo é que, aos poucos, as pessoas se foram afastando e os estádios, neste momento, estão com pouca gente, sobretudo na segunda liga. Eu tenho ido a todo lado. O Chaves Mafra teve 400 e tal pessoas, na Madeira o Nacional Chaves tinha 300 e tal, portanto é muito pouco para a realidade do futebol profissional. O futebol profissional às vezes empola-se muito um caso e esquece, podem-se fazer 99 casos bem, mas há um mal e então o futebol já é um mal da fita. Empolou-se agora esta situação da BSAD, o Bolonense é outra coisa, com o Benfica, e parece que o futebol só faz mal e que nesta pandemia fez tudo mal. O futebol, na semana passada, teve uma campanha forte a apelar ao uso da máscara, a dizer que este jogo ainda não acabou, era o lema da campanha, em que os clubes profissionais todos, primeira e segunda liga, entraram todos de máscara para as pessoas verem em casa que é importante a máscara, apelou-se à testagem,
apelou-se a dizer que isto não acabou, que isto ainda tem muita luta pela frente. Portanto, o futebol não pode ser só visto como o mau exemplo, o mau da fita. Também há boas coisas e a Liga, neste caso, juntamente com os clubes, tem feito um trabalho muito intenso para apelar as pessoas para que tenham cuidado, para que continuem a lavar as mãos, continuem a ter máscara, continuem a ter cuidado com os ajuntamentos. Portanto, nem tudo é mau. Às vezes, um caso empola-se mais que 1000 casos bons. Uma leitura muito detalhada do futebol, porque pronto, é uma das áreas de investigação, é a minha... a economia do desporto e, em concreto, das finanças do futebol. E sou o primeiro a reconhecer que o futebol gera um valor enorme, muito para lá, inclusive, do que os números financeiros mostram. E a começar no futebol distrital, no futebol amador. Nós, hoje em dia, temos as condições de desenvolvimento económico que temos. Eu conheço muitas pessoas que elas dizem que o primeiro banho que tiveram foi nos balneários do clube de futebol lá da terra. Porquê? Porque o agregado familiar em 1950, em 1960, tinha as condições que tinha, e essas pessoas que depois evoluíram, e eu não estou aqui a salientar se são catedráticos ou se são oficiais do Exército, mas acabaram por ocupar cargos de grande responsabilidade, e eles são os primeiros a dizer que o primeiro banho que tiveram foi efetivamente naquele clube de futebol. A primeira praticamente escola que tiveram, que os ajudava na escola, era praticamente o treinador ou o treinador adjunto que os ajudava a fazer o trabalho de casa. Porque as condições de desenvolvimento económico eram o que eram e essas pessoas encontraram. E depois, obviamente, o futebol foi trazendo também essa capacidade de interação, sociabilidade entre as pessoas, obviamente também de ânimo, e por vezes os ânimos exaltam-se, mas eu continuo a dizer que eu acho que as pessoas... Quem não está de boa vontade aproveita o futebol para a sua má vontade. E, portanto, o futebol em si tem uma essência bela, uma essência de construção, de proximidade entre os indivíduos e, portanto, é isso que deve ser reconhecido. Se me permitem, queria também fazer aqui um reconhecimento, porque fala-se muito no futebol profissional, mas às vezes esquecemos também do resto. Por exemplo, a formação, a futebol formação e mesmo no âmbito, o professor tocou aqui nesse ponto, no âmbito regional, no futebol distrital, tem-se também feito um trabalho interessante neste combate à pandemia. Se nós formos fazer uma pesquisa pelos clubes todos da nossa associação, por exemplo, estamos a falar aqui no contexto da Associação Futebol Vila Real, ou até mesmo de Bragança, para ser mais abrangente em termos da região transmontana, quase todos eles, ou todos mesmo, tiveram um papel ativo, um papel... E de promoção turística. Lá está, o Sérgio falou de Salto, eu conheço Salto por outras motivações, mas muitos cidadãos ouviram falar de Salto porque leem uma tabela classificativa que tem a equipa de Salto. E quem diz Salto, diz o Vilar de Perdizes, que até curiosamente está a fazer um bom campeonato este ano, outra equipa barrosã. Portanto, e obviamente o Vilar de Perdizes também é conhecido por outras manifestações culturais. Agora, o futebol também tem essa valência e, portanto, lá está, eu continuo a dizer que tem um enorme valor e depois o desenvolvimento local é enorme. Professor, se me permite só para o último remate nesta temática. Para rematar mesmo. Para fazermos o golo neste tema. O que eu queria ressalvar era o papel importante, ativo, que praticamente todos os clubes da nossa região transmontana têm tido também neste combate à pandemia. Qualquer clube da distrital, hoje em dia, e ainda bem, apela ao uso da máscara, apela aos testes, inclusive atividades de algumas equipas, o que se saúda. Portanto, deixo aqui também a minha solidariedade a todos os clubes da nossa região, porque têm feito um bom trabalho nesse combate à pandemia. E deixar o repto às pessoas que podem ir aos estádios, que é seguro, não é? Sim, e reparem, e não só. Não nos esqueçamos de que realmente, obviamente, que há o lado mal como em todas as outras coisas, e a comunicação social impola muito quando as coisas correm mal, mas não nos também quando correm bem. Mas também quando correm bem. E a voz traz os montes, sabe reconhecer. Exato, mas é verdade que quando há europeus e quando há mundiais, o futebol é um ponto de união entre as pessoas. Era o que eu falava há pouco. Podemos não gostar de futebol, mas pelo menos os jogos da Seleção Nacional toda a gente... É fantástico nas cidades onde decorrem e nos países onde decorrem
estas grandes manifestações. As pessoas convivem, os adeptos dos vários países convivem, porque vão aos estádios, mas depois cá fora andam juntos e... A FIFA tem mais membros do que existem países não. Reparem, lá está, é desde muito pequeninos, os miúdos gostam de jogar à bola, as pessoas gostam, e portanto essa essência do que é gregário. As próprias crianças, quando são pequenas, a primeira coisa que têm das quase crianças, é sempre uma e, bola. Portanto, todo esse movimento, esse exemplo, que é um exemplo de paz que nós comparamos muito depois, que no fundo que é o exemplo de paz dos Jogos Olímpicos, não é? A união entre os povos passa muito por aí, não é? Passa muito por aí. E é o tal ser gregário que nós temos e que nós não podemos deixar que a pandemia os afaste. E por isso, estas novas medidas têm que ser... quer dizer, temos que ter cuidado, mas não fazer do futebol um monstro de 7 cabeças que vai impedir, que nos vai matar ou que vai... Muito bem. Não é? Acho que sim. Vamos atacar, usando aqui a gíria futebolística, vamos atacar outro tema. Passando agora para a política, houve eleições diretas no PSD, Rui Rio saiu vencedor. Reações a estas eleições? Se calhar começa aqui pelo professor Paulo. Muito bem, portanto, surpreendeu algumas pessoas, outras não. É curioso que o Rui Rio é economista, pertence comigo à Ordem dos Economistas, temos tido alguns encontros e alguns debates até também neste âmbito. E fez bem as contas. E, curiosamente, fez bem as contas, não é? É curioso que eu tenho uma opinião crítica em relação ao papel que ele tem exercido enquanto líder da oposição, apesar de pertencer, por exemplo, a Convite, e lá está, eu não sou militante de nenhum partido, a um órgão que foi dinamizado pelo PSD, que é o Conselho Estratégico Nacional na secção de Economia e de Empresas. Sou, aliás, o responsável a nível distrital. Mas é um Vai lá dar uma ajudinha, não é? É um órgão que recolhe opiniões da sociedade civil, e, portanto, lá está, onde estão pessoas que não são militantes, ou que, inclusive, podem ser militantes de outros partidos, como também há. E, curiosamente, apesar dessa fraquíssima oposição, Rui Rio venceu internamente 3 líderes que não são 3 líderes propriamente sem história no PSD. Venceu Santana Lopes, em primeiro lugar, venceu depois Luís Montenegro e vence agora Paulo Rangel. E, curiosamente, Rui Rio, com uma campanha que foi nas últimas legislativas, que não foi uma campanha bem conseguida, vence os distritos de Vila Real e Bragança António Costa, que aliás foram dos poucos distritos que António Costa não vence nas últimas legislativas. Nestas eleições a coisa ficou assim meio balançada, não é? Um distrito foi para um, vamos a ver, eu julgo que isto, pronto, é académico. A oposição tem um papel muito importante na construção de uma sociedade democrática moderna, tão ou mais importante do que quem está no governo ou de quem está no executivo, porque a oposição, desde logo, deve criar uma imagem de alternativa. Muitas vezes, as pessoas, quando têm um problema, procuram resolvê-lo e, quando não conseguem sozinhas, procuram quem os ajude. E, muitas vezes, vão procurar políticos para ajudar a pensar nas soluções. Obviamente, quem está no cargo é dos primeiros a ser solicitado para resolver os problemas. Só que acontece que quem está nos cargos muitas vezes ou não pode ou não quer ajudar a resolver os problemas das pessoas. E aí as pessoas, o cidadão, vai olhar para a alternativa, quer para a oposição nacional, quer para a oposição local. E vai aproximar-se dessas pessoas para procurar soluções para os seus problemas. E eu continuo a dizer que, para mim, a maior utilidade de um cidadão político é que ele me ajude a resolver os meus problemas. Que eu, aliás, é isso que eu espero de um político e só isso que eu espero de um político. Esteja ele no executivo ou esteja ele na oposição. Agora, Rui Rio, enquanto líder da oposição, deve criar essa alternativa de ele se oferecer como solução perante os problemas que muitos cidadãos em Portugal têm. Eu creio que tem um trabalho a fazer. Curiosamente, ele não promoveu debates com Paulo Rangel, alegando que estava a trabalhar no programa eleitoral, que estava a trabalhar na sua lista de cidadãos para integrar o próximo governo e, portanto, esperamos que ele ofereça ao país um conjunto de ideias, um conjunto de cidadãos que possam ser vistos
pelos concidadãos, pelos eleitores portugueses, como uma alternativa viável aos problemas que existem e aos quais António Costa cada vez está a responder com maior dificuldade. Sendo curioso também que Rui Rio nunca negou a possibilidade de um acordo de Bloco Central. Ao contrário de Paulo Rangel, que procurou capitalizar nesta corrida para a liderança do PSD com a ideia de que não estaria disposto a viabilizar um governo de coligação com, eventualmente, o Partido Socialista, Rui Rio nunca o disse. Sendo certo que, aliás, Rui Rio andou a prepará-lo durante todo este período em que, sejamos honestos, foi praticamente uma sombra, mais do que António Costa, foi uma sombra de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? E, portanto, eu espero que haja agora a possibilidade de Rui Rio oferecer uma linha clara, não só de alternativas, mas de oposição ao que resta deste executivo de António Costa e que, se for essa a intenção dos portugueses, de que modo é que, integrando um governo de Bloco Central, esse governo de Bloco Central vai oferecer condições para os portugueses progredirem. A mim, o que me quer parecer, e lá está aproveitando um bocadinho as odds futebolísticas, é que é muito provável que aconteça essa ideia de Bloco Central, como ainda é mais provável que tenhamos, eu já disse isto na última semana, um orçamento retificativo em outubro e novembro, e em função do debate desse orçamento retificativo, tenhamos uma imagem daquilo que aconteceu no país em 85 e 86, em que também Cavaco Silva venceu com uma minoria, mas, no entanto, avançou-se para a queda do governo e depois Cavaco Silva conseguiu uma maioria absoluta. Quer-me parecer que a existir uma maioria absoluta não será nestas eleições, mas que em 2 ou 3 anos teremos uma maioria absoluta. Agora, resta saber se será do PS ou será do PSD. Professora, surpreendeu estes resultados? É assim, não surpreendeu. É evidente que eu não sou especialista aqui do meu colega, não é? Mas a minha opinião é assim, não deixa de ser uma vitória um bocadinho renhida, não é? Uhum. Não deixa de me preocupar que haja um partido que está um bocadinho fragmentado. Que está fragmentado. Embora, obviamente, depois há da parte do Paulo Rangel, e obviamente que todo o partido estará unido perante um líder que é democraticamente eleito. A minha opinião porque agora o objetivo deles passou a ser outro, não é? Agora têm as eleições... Obviamente o objetivo agora passou a ser outro. A minha opinião sobre o Rui Rio, e nomeadamente esta questão da oposição, eu tenho uma opinião um bocado diferente do Paulo. Ainda bem. Porque é o seguinte... Nós aqui temos cultura democrática. Tem que haver uma alternativa, obviamente, tem que haver sempre uma alternativa, porque as pessoas precisam de uma alternativa para resolver os seus problemas, mas há uma coisa que eu admiro no Rui Rio, não fazer oposição por fazer oposição. Por exemplo, eu admirei muito toda a atitude do Rui Rio quando foi a primeira fase da pandemia. Eu tenho amigos de outros países, nomeadamente de Espanha, e disseram, vocês são fantásticos, porque ali o que importa não é serem uns contra os outros, é apoiarem-se contra um vírus terrível e contra uma pandemia. Vocês estão-se a apoiar juntos para trabalhar contra isso. A oposição não pode ser oposição por oposição. Efetivamente, nós estamos a passar um período terrível e um Bloco Central, uma hipótese do Bloco Central é viável para que não haja o perigo de um sistema de ingovernabilidade, não é? Porquê? Porque assusta-me uma coisa. Assusta-me é que se os principais partidos não se entenderem, há uma sombra terrível que está aí chamada Chega, que ainda na segunda-feira o Público apresentou uma notícia sobre as palavras do André Ventura no Congresso de Viseu,
em que nós temos ali um discurso com o discurso com os mesmos slogans e com as mesmas contradições e com as mesmas ideias do discurso do Estado Novo, do discurso do Mussolini e do discurso do Hitler nos anos 30, em que ele, com as suas contradições, mas também sempre com as mesmas coisas, que se aproveita dessa luta, dessa ingovernabilidade possível para subir. Portanto, eu acho que o Rui Rio talvez seja a pessoa indicada para esse entendimento, essa cultura democrática que nós precisamos de ter, perante um momento terrível de crise. Nós não, porque estamos em crise económica, porque estamos numa crise provocada, obviamente, pela pandemia, e que penso que eu penso que o Rui Rio pode ter essa capacidade de entendimento com o Costa, e espero que o Costa também, que o António Costa também o tenha, porque essa estabilidade também que essa estabilidade é fundamental para o país e para que o Chega não seja depois uma alternativa e que as pessoas, na sua desilusão de instabilidade, não se voltem para um partido terrível, porque... Mas aí, Anabela, se me permite, porque as pessoas, ajudar nessa leitura, assim, eu acho os partidos extremistas crescem, e pronto, também é académica. Porquê? Porque os partidos que têm, de facto, responsabilidades não respondem aos problemas das pessoas. Tão simples quanto isso. E os partidos extremistas depois vão oferecer uma resposta. E, portanto, isto aqui é muito simples. Se um filho não encontra apoio em casa e se encontra fora, o problema não é que haja a solução na rua, mas é que a solução não esteja em casa. O mesmo acontece aqui, pronto, e eu digo isso porque tenho discutido estas questões até em termos académicos. E os partidos extremistas, sejam de extrema esquerda ou extrema direita, crescem porque os partidos que têm responsabilidade não estão a responder aos problemas do cidadão. Deixa-me só tentar perceber aqui qual é... Se calhar se andam um contra o outro não respondem. E, portanto, eu acho que o Rui Rio, nesse aspecto, será muito menos radical que o Paulo Rangel. Estão atentos, quando os partidos, de facto, estão próximos do cidadão, quando os partidos não têm nojo de cheirar o cidadão, não é? Porque há também muita gente que está na política e que não sai à rua e que não é por causa da pandemia e que tem vergonha de falar com as outras pessoas e com o cidadão e só aparece de 4 em 4 anos e depois admiram-se que haja aqueles que são chamados populistas que dão abraços, beijinhos e dizem, olha, votas em mim, e depois quando formos a ver é um cheque em branco. Agora, lá está. Porque é que cresce o populismo e cresce os extremismos? Porque quem tem a responsabilidade primária não está a assumi-la. Deixa-me só perceber aqui qual a opinião do Sérgio sobre esta matéria. Que eles têm estado aqui a ouvir, tudo está a ser dito, não é? opinião. Eu gosto muito de os ouvir, não sendo um expert na matéria, na política, mas eu também não sou. Mas gosto de acompanhar. Digamos que ganhou a frieza em detrimento do populismo, porque o Paulo Rangel é um político mais popular, digamos assim, pelo menos aos olhos da sociedade, da televisão, dos jornais, dos comentadores, e a frieza de Rui Rio ditou a sentença. O Sérgio disse bem, fez bem as contas. O Paulo Rangel, por exemplo, em termos distritais, visitou na campanha autárquica, por exemplo, Vila Real, e o Rui Rio não visitou Vila Real. E o Rui Rio visitou outros concelhos que disse que queria recuperar para o PSD. E visitou, por exemplo, outros concelhos de Bragança, enquanto que o Paulo Rangel visitou outros. E pronto, e ganhou agora. O Paulo Rangel tem esse mediatismo e o Rui Rio, efetivamente, tem essa simpatia das massas. Agora, continuo a dizer, ele tem agora uma responsabilidade acrescida de capitalizar as vitórias internas numa vitória nacional. Eu ia fazer aqui
uma pequena analogia entre política e futebol, se é que é possível. É curioso que há muitas analogias interessantes, não é? Eu também acho. Nestas eleições internas do PSD, deu uma ideia que o Paulo Rangel fez uma equipa só de craques, de nomes. E nem sempre os nomes conseguem vitórias. A candidatura do Rio fez-me lembrar aquela equipa pensada da baliza, defesa, meio campo, ataque, sem dar muito nas vistas, mas compacta. Se olharmos para os apoiantes conhecidos, caras conhecidas de um e do outro lado, era manifestamente a candidatura de Paulo Rangel que reunia os nomes mais sonantes, ou meia parte dos nomes sonantes. Mas se calhar os próprios militantes que votaram, não é? Que são eles que têm esse poder, também não estavam de acordo com essa equipa de craques. Exatamente. Não é? Em termos de nomes, acho que estamos todos de acordo que a candidatura de Paulo Rangel estava muito mais concentrada. Foi muito mais mediatizada. Também, sem dúvida. Também concordo. Agora, Rui Rio... Se calhar o próprio candidato fez por isso também. Rui Rio nós já o conhecemos de outras núpcias. Político frio, mas muito, com uma linha orientadora muito forte. Até no dia das eleições. Até na noite das eleições. Era assim como o Autarga também. Pois. Sim, até na noite das eleições. Nunca preferiu o populismo na Câmara do Porto, se recordam. Sim. E muito fazendo aqui também uma analogia do futebol, ele combateu o grande Futebol Clube do Porto. Exatamente. Numa altura em que o Porto ganhava tudo, cá, na Europa, no mundo. E ele combateu o Futebol Clube do Porto e isso trouxe-lhe votos. A frieza dele, o rumo dele, a determinação dele, contra às vezes o populismo, consegue fazê-lo vencer. E neste caso, nas eleições, na minha ótica, nas eleições internas do PSD, foi o caminho que ele trilhou, que ele seguiu, foi o correto. E de facto venceu. E venceu ainda com uma boa margem. E tenho outra curiosidade já agora, é que ele contrariou aquela tendência dos líderes do PSD de serem residentes em Lisboa, que curiosamente foi inaugurada com Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro percebeu, sendo ele um homem do Porto, que não conseguia liderar o partido estando só 2 dias em Lisboa e depois, portanto, ele vai ficando mais e pronto, e obviamente vai-se desligando da família do Porto e vai-se, obviamente, até constituindo a relação com a SNU em Lisboa. Agora, é curioso que o Rui Rio tem mantido essa ligação bipolar entre Lisboa e o Porto, o que curiosamente deveria ser um handicap, utilizando uma linguagem do ténis, não é? Deveria ser um handicap. E pelos vistos, é reconhecido pelos militantes. Não é? Pois, mas mesmo essa determinação de ele dizer, não faço oposição por fazer oposição. Eu analiso as coisas. Portanto, há uma determinação dele. Se calhar é isso que faz ser admirado pelas pessoas. Agora, o que eu estava a dizer, a mediatização ligada ao Paulo Rangel até se nota na noite das eleições. Já toda a gente sabia, os números já diziam que o Rui Rio era vencedor. As televisões continuavam a mostrar o Paulo Rangel. Ia ser o primeiro a falar, talvez tenha havia, exato, está bem, mas houve muito mais mediatização. Houve muito mais, lá está, mais os nomes, etc. Aqui no Distrito é que... Aqui no Distrito acho que ele ganhou. Tem aqui coisas interessantes que podemos também só, não sei... Aliás, é uma coisa que eu analisei. Eu estive a analisar e gostava até de saber a vossa opinião. Eu tentei ver no mapa... Era essa a questão, acho que eu tentei ver no mapa, quer dizer, por exemplo, o Paulo ganhou em Beja, em Castelo Branco, em Coimbra, na Guarda, em Lisboa, Montalegre, não Lisboa, Porto Alegre, Setúbal, Vila Real. Tentei ver se havia assim alguma ligação entre, por exemplo, o conservadorismo do... a chamada correlação espacial. Mas não consegui. O Rangel acabou por ganhar porque o Rio ganhou em Aveiro, Beja, Bragança, Faro, Leiria, Porto, Santarém, Viana, Viseu, Évora, Açores de Madeira, mas não consegui. Pensei assim, será que um ganha mais no interior, outro ganha mais no exterior, um ganha mais em distritos mais conservadores? Os norte-americanos têm esse estudo nas corridas presidenciais, que são os rallies, em que um candidato, ou democrata ou republicano, procura fazer em 3 dias, tipo 4 ou 5 estados que sejam cirúrgicos. Não é? Mas aqui não dá muito para ver isso. O que também é interessante, porque mostra como o eleitorado já não é um eleitorado homogéneo. Exato. E, portanto, o que prova também que os desafios, se calhar, devem ser conduzidos de outra forma. E, portanto, temos se calhar que está... terminar este tema. Deixe-me só, para terminar mesmo, Sérgio, antes de começarmos, estavam a falar da questão de, por exemplo, em boticas, essa questão de ter ganho o Rangel.
Que análise é que faz então Eu ia colocar aqui em cima da mesa uma pergunta que podemos dissecar de forma rápida. E se Rui Rio tivesse vindo a Vila Real em campanha? Porque ele não veio, por aquilo que sei, só veio cá o Paulo Rangel, e o Paulo Rangel tirou uma fotografia com a maior parte dos presidentes de Câmara eleitos pelo PSD, a maior parte dos líderes das conselherias do distrito, inclusive também penso que alguns deputados eleitos por este círculo eleitoral. Embora não tivessem, e eu não me recordo de ter visto muitos presidentes de Câmara ou de conselheiras, ou até o presidente distrital a dizer que apoia este ou aquele. Por exemplo, em Mondim. O Rio capitalizou em Mondim. Visitou o Sabrosa e o candidato do PSD em Sabrosa não... Apesar de em Sabrosa as eleições terem sido muito competitivas. Mas fica esta questão, se o Rui Rio tivesse vindo a Vila Real, isto podia ter virado para o outro lado? Digo eu. É um cenário interessante. Os militantes, por aquilo que eu estive assim por alto a ver os resultados. A diferença estrutural em Vila Real, e muito rapidamente, eu estive envolvido porque foi o responsável pelo programa eleitoral do candidato Vila Real à frente, foi uma diferença estrutural. Portanto, quando há uma diferença de votos tão expressiva, é algo estrutural, não são pequenos pormenores de circunstância que explicam a vitória de um candidato sobre o outro. Mas não acha que aquela fotografia, agora, de certo modo, vinculou a maior parte dos presidentes da Câmara eleitos e os presidentes das conselherias ao candidato Paulo Rangel, influenciou os eleitores dos diversos conselhos do distrito de Vila Real? O militante entre Rio e Rangel estava a eleger entre uma oposição com estilo a Rio ou uma alternativa de oposição que estava idealizada para Paulo Rangel. Isto é que acho que fez dividir o militante quer no distrito de Vila Real, quer a nível nacional. E, lá está, a maioria dos militantes reconheceu, secundando a opinião da Anabela, que a oposição que o Rio fez foi uma oposição construtiva. Eu continuo a pensar que foi uma oposição muito fraca, como também reconheço que o Rangel criou uma ideia de uns conselhos gerais artificiais que não colaram no militante. O militante viu essas figuras de proa que estavam coladas com o Rangel e não ficou cativado por elas. E porquê? Porque lá são figuras, se calhar, demasiado olímpicas, demasiado distantes do militante de base. Porque, curiosamente, o militante de base do PSD ou do CDS é um militante que gosta de sentir o seu líder. E, curiosamente, o Rangel tem uma aura de alguma distância face ao militante de base. E isto depois, na conta do deve haver, influenciou entre Rangel e Rio. Não vamos pensar se é de direita ou se é de esquerda. Pergunta a qualquer cidadão qual é aquele que pensam que é o indivíduo que anda de mangas arregaçadas e qual é o que anda de fato e gravata. Vamos logo dizer que é Rio que anda de mangas arregaçadas. Vamos passar então para o próximo tema, senão ficamos sem tempo. Tem-se falado esta semana da possível, ou da intenção de arrancar com um curso de olaria em Biselhães. Se calhar agora comecei primeiro por aqui e o segundo por ali. Este terceiro tema começa ali pela professora Anabela. É um curso, na sua opinião, que será positivo, tendo em conta até que há poucos oleiros, por exemplo, aqui em Vila Real, e que será uma forma de ter novos oleiros e continuar com esta arte? Assim, estes cursos, um curso de olaria é sempre um curso positivo, não é? Creio eu, pelo aquilo que me informei, é um curso que será feito patrocinado portanto, tem a ver com a Junta de Freguesia de Mondões, não é? O Instituto de Emprego e Formação Profissional está anunciado como um curso de formação, uma formação de longa duração, que leva a uma certificação profissional e vai ser ministrado pelos oleiros atuais. Vai ser ministrado pelos oleiros atuais e pretende garantir o futuro da arte de olaria de Biselhães. Vai começar em janeiro de 2022 e está a ser anunciado agora, ligado ao curso está a ser anunciado também, mas está a ser anunciado, não foi inaugurada uma exposição
sobre Bisalhães, que, enfim, para as crianças também, para as escolas, etc. Eu pergunto-me, porque é que isto está a ser anunciado agora, 5 anos depois de Bisalhães ter sido agraciado, não é? Tanto quanto sei, já havia interessados neste curso antes da pandemia começar. Exatamente. E terá sido a pandemia que atrasou um bocadinho o processo. Fez 5 anos e é fundamental que haja pessoas novas a continuar com esta arte fantástica. E que, obviamente, se foi agraciada pela Unesco, tem todo o interesse. É preciso novos oleiros, até porque os que estão agora têm idade muito avançada, estão à volta. O mais novo é da minha idade, que já estive a ver. O mais novo é da minha idade. Dos 6, 4 deles têm mais de 80. Sei, mas tem alguns. Dos 6 oleiros, 4 deles têm mais de 80 anos. Têm mais de 80 anos, exatamente. Como conquistar novos oleiros? Que futuro vão ter esses novos oleiros? Como é que eles vão, onde é que eles vão trabalhar? Onde é que eles vão vender as peças que vão fazer? Esse é que eu tenho dúvidas, porque eu não vi grandes mudanças, não só em termos de espaços de venda, como em termos de condições de trabalho de há 5 anos para cá em relação a esta arte. Vemos, obviamente, que houve, ao longo destes 5 anos, algumas, enfim, falou-se muito sobre isso, falou-se, por exemplo, a questão das corridas, novos designers, os troféus das corridas foram feitos em Bisalhães. Temos ali uma rotunda, não é? Uma rotunda com uma peça em Bisalhães. Depois houve para aí um escândalo sobre Bisalhães, creio que pelo menos pela revista Sábado, anunciou um escândalo com a fabricação do barro de Bisalhães. Houve aí uma contrafação que fez com que, portanto, os designers dos troféus, o designer dos troféus, portanto, o oleiro, contra a Câmara negou tudo, portanto, há aqui um escândalo envolvente e eu acho que não houve, pelo menos aparentemente, além deste show-off, aparentemente não vejo que as condições de vida dos oleiros tenham melhorado e que, pelo menos ali, aquelas barraquinhas onde se vende o barro, as coisas não melhoraram muito, as barraquinhas continuaram as mesmas. Este curso foi interrompido pela pandemia, sim. Não vejo razão para ter sido interrompido pela pandemia, porque a pandemia não me parece que não foi interrompido, atrasou foi o processo. Atrasado o processo, não vejo razão. A cozedura. Deve ter sido a cozedura, porque não há de ser assim um curso com tanta gente que impeça as escolas não fechar, as universidades também não. Nós não parámos, também os cursos não pararam. Não me parece que tenha sido essa a razão para não haver um curso de olaria. E continuo, não sei o que é que isso gostaria de saber, porque só agora, e lá está, porque é que se fala tanto outra vez do barro de Bisalhães e andaram 5 anos com ele esquecido. É uma dúvida que eu gostaria de ver esclarecida. Sérgio, lá em Chaves também há barro. E preto também. Vilar de Nantes. E preto também. É Vilar de Nantes. Lá também há assim esta possibilidade de ser uma arte em vias de extinção? Ainda há muita gente a fabricar esse tipo de... Para aquilo que li e já ouvi, em Bisalhães já há cerca de 5 pessoas ainda a trabalhar esta arte. Em Nantes são um bocadinho menos, há 3. Tive o cuidado de ligar ao Presidente da Junta de Vilar de Nantes, o professor Luís Costa, antes de vir aqui para o programa, e ele explicou-me que nesta altura, em Vilar de Nantes, que é uma freguesia que está encostada à cidade, para quem não está situado, é onde está o aeródromo de Chaves,
há 3 pessoas ainda a viver da arte da olaria e também do Barro Preto, que é o mesmo de Bisalhães. E também me falou, curiosamente, o Sr. Presidente da Junta, que brevemente a Junta, mais uma associação local, mais a Câmara Municipal, vai arrancar com uma série de atividades para incrementar, para promover, para não deixar morrer esta tradição e tentar que mais pessoas vivam, que mais pessoas tirem frutos desta atividade tão própria da região de Vila Real e também de Chaves. Em relação a Bisalhães, é um património, não é? Da Unesco. É algo muito importante e que muitas pessoas associam a Vila Real. Quando se fala de Vila Real, o Barro Preto de Bisalhães é, de facto, uma das bandeiras deste concelho. Por falar em Bisalhães, Mondrões, eu não queria deixar esta oportunidade, porque lá está, o futebol está sempre de mãos dadas com tudo. Campeão olímpico, paralímpico, não? Também não era isso. Mas queria o Norberto Mourão. Queria deixar aqui também um abraço a alguém de Mondrões, da freguesia onde Bisalhães faz parte, que é o Luís Castro. O Luís Castro é o nosso treinador. Sim. E foi uma das pessoas que mais me ensinou e que mais me ajudou a crescer no mundo do futebol. Voltando ao Barro, esperamos que este curso seja benéfico, que atraia cada vez mais gente e que, no fundo, se tire daqui sumo, se tire daqui proveito e que mais pessoas ganhem o bichinho por esta atividade e que consigam, alguns deles, se ingrar e promover e viver desta atividade tão secular, tão importante. Eu tenho uma expectativa diferente, mas... Eu depois também quero... Pelo menos estão a tentar, não é? Não sei se... Por exemplo, se é importante também termos mais jovens nesta Pois, eu acho formação. Que Bisalhães diz-nos todos muito. Aliás, Vilar Nante, a Soenga e Amarante. Portanto, do outro lado do Marão temos também as práticas de olaria ancestral que também estão a tentar ser reconhecidas. A Soenga, portanto, uma cozedura também praticamente de céu aberto, e já me convidaram e eu já tive a ocasião de assistir. E agora, Bisalhães é um caso de estudo sério. Não só pelo dinheiro gasto, pelo dinheiro atribuído e pelos resultados alcançados e pela estratégia errática, porque não é uma estratégia linear que tem sido adotada. É uma estratégia que há que reconhecer e se procuramos falar com os oleiros, como eu vivo em frente dos oleiros que estão acantonados ali na entrada da A4, eles contam coisas muito tristes. Já para não invocar aqui polémicas animadas, por exemplo, por associações promotoras do Barro Preto, que contam ainda outras coisas muito tristes. Agora, será que, lançando aqui uma provocação, será que a candidatura à Capital da Cultura terá aqui algo a ganhar com isso? Isso depois a professora Anabel vai falar disso, que pronto. Agora, eu acho que precisamos todos refletir e de uma forma muito séria. Isto porquê? Porque, por exemplo, Bisalhães já pouco ou nada diz aos millennial, que é aquela malta que nasceu de 2000 para a frente. Sejamos honestos. É que andamos aqui a falar algo quando eu acho que devíamos estar a falar de coisas diferentes em redor de Bisalhães. Por exemplo, uma jarra do período Ming já não é produzida por ninguém que diga eu estou a produzir uma jarra do período Ming, mas aquelas jarras valem milhões de euros na atualidade. Um Stradivarius foi produzido em número limitado, como um Fabergé foi produzido em números limitados e hoje vale em milhões. Mas porquê? Porque há o reconhecimento de todo o trabalho que está imbuído em cada peça. Que eram peças de artesanato, como cada peça de Bisalhães é de artesanato. Quando nós temos ali em Barcelos o barro da Rosa Ramalho, ainda há uma tentativa de replicar portanto, a olaria da Rosa Ramalho, inclusive em termos familiares, mas as peças originais da Rosa Ramalho são únicas e fazem parte de espólios particulares. E, portanto,
quando há 15 anos, é curioso, eu fui contactado por um chefe de divisão da autarquia de Molelos, portanto, é de Tondela, também Barro Preto. E ele estava a concluir uma tese de doutoramento em que tinha a identificação de todos os oleiros, todos os artesãos que trabalhavam com barro preto em Portugal e já na altura não chegavam praticamente aos 50. E ele sabia que isto era, no fundo, uma crónica de morte anunciada, em que ele dizia, infelizmente, quase em toda a semana eu tenho que dar baixa de um destes oleiros. Agora, é curioso que ele teve uma conversa franca comigo e dizia: há aqui duas formas de olharmos para cada uma das concepções de Barro Preto. Uma é olharmos pela valorização e preservação de fases do processo, ou olharmos para a valorização do conjunto do processo. E ele depois explicava, porque, por exemplo, em cada uma delas tinha a identificação da argila, a extração da argila e o depósito da argila. E depois tinha a preparação, o trabalho do oleiro, a cozedura e a própria distribuição. E, portanto, aquilo que ele referia é, sejamos honestos, temos capacidade para preservar todo o conjunto e replicá-lo, ou queremos preservar e salientar parte deste conjunto. E isso levava-o a dizer que, na realidade, ele sentia que na luta contra a contrafação era muito melhor passarmos de umas tentativas de aproveitamento político em parte de todo este processo para a valorização dos objetos que se conseguissem ser produzidos e conseguissem ser guardados, depositados e devidamente valorizados daqui a 100, 200 ou 300 anos. Porque ele diz, um Stradivarius hoje é valorizado porque não é produzido, pode ser replicado, as pessoas continuam a ter violinos, se calhar até violinos a preços acessíveis para quem quer aprender, mas aqueles Stradivarius são únicos. Os Fabergé é a mesma coisa, que peças de ourivesaria única, caríssimas. Não é? As taças do período Ming é a mesma coisa. Agora, são valorizadas porquê? Porque há toda uma cultura de reconhecimento de que aquelas peças não eram produzidas de um dia para o outro. É um bocadinho como a tamareira. Eram produzidas como cúmulo de conhecimentos de geração e como cúmulo de valorização. Elas foram estimadas, foram preservadas, chegaram até nós. Foi pelo esforço de muita, muita, muita gente. E o mesmo devia ter acontecido e deve acontecer com estruturas de barro preto. Obviamente, olharmos para o que as associações querem, olharmos para o que os oleiros e os artesãos querem e prepararmos a valorização do trabalho deles. Não é de facto a contrafação, não é de facto a adulteração e depois ficarmos todos com a ideia de que há dinheiro mal gasto, que há dinheiro mal distribuído e que não há uma estratégia que mostre resultados. Porque se disséssemos foi gasto e há resultados, muito bem. Agora, que resultados é que nós estamos a ver? Sinceramente, aquilo que eu vejo é, inclusive, os oleiros a desaparecerem daqueles 4 espaços à entrada da A4. Muito rápido. Eu concordo, muito rápido, é isso. É valorizar, até porque está ligado à festa de São Pedro, à festa dos púcaros, a toda aquela tradição. Eu concordo plenamente com o Paulo. É valorizar, porque todas estas especificidades, e tornar, não industrializar, porque, por exemplo, há um anúncio de que foram ao Dubai e agora até têm uma encomenda da Arábia Saudita. Não vamos industrializar uma coisa que é artesanal. Mas, sim, podemos manter, portanto, valorizar para que seja um Fabergé, ok? E depois, a nível de até novos designers, em restaurantes, em exposições, que as coisas, que a gastronomia da região seja servida no Barro Bisalhães, etc. Já em alguns locais, uma valorização, mas que se faça um Fabergé
do Barro de Bisalhães e que porque a industrialização também não concordo, porque isso vai levar. Quanto ao resto, acho perfeitamente aquilo que tu disseste, está-se a falar agora, porque interessa falar de cultura agora, não é? Por causa da capital da cultura, não é por acaso que isto está a acontecer agora, e depois todas as outras coisas tristes que nós vemos ou que não vemos porque não se valorizou. Porque uma coisa é ser Bisalhães, outra coisa é parecer Bisalhães e outra coisa é querer ser ao estilo Bisalhães. São três coisas diferentes e só uma delas é que é Bisalhães. E na realidade... Tem mesmo que concluir, professor. Na realidade, a Unesco tem determinados objetivos quando valoriza um caso então, depressa destes. põem como retiram da lista de inscrição. Exatamente, eu acho que esses objetivos não foram cumpridos e assim vão desaparecer os 4 senhores, os 5 ou 6 senhores, obviamente, e isto vai ficar assim. E o dinheiro gastou-se. Ou melhor, adquiram barro de Bisalhães verdadeiro e guardem-no como se fosse a melhor joia lá de casa. Exato, para que seja uma joia. E depois tudo o resto, a parte do design e isso, que se mantenha assim, numa construção moderna da memória. Agora, estes jovens que vão fazer um curso, eles não vão ter condições, não vai ser a mesma coisa, não vão ter condições porque não vão, ninguém quer ir a Bisalhães. Não é só jovens, por aquilo que li, é a partir dos 18 anos. A partir dos? 18. A partir dos 18. A partir dos 18. A mim, com sorte, pode fazer um circuito de formação, começa em Bisalhães e termina em Vilar do Nantes. Não vão vender ali nas condições das barraquinhas e as coisas. Portanto, concordo perfeitamente com o Paulo. Eu acho que tem que ser assim. E é assim que a Unesco quer que as coisas se mantenham. Não é? Porque senão é industrialização e é contrafação e é show-off. E eu não queria estar num executivo municipal que visse o retirar do bairro de Bisalhães como património. Mas muito provavelmente será o que irá acontecer se as coisas não Esperemos que não. Seria muito triste para o executivo. Isto é outro dos temas que podemos depois abordar mais para a frente. Temos mesmo que terminar. Sérgio, vou pedir então que olhe para a capa do jornal desta semana e que escolha uma notícia para destacar. Neste caso, escolheu a edição do Altâmega, não é? Fez muito bem. Escolhi a edição do Altâmega porque, morando em Chaves, trabalhando em Chaves, naturalmente, faz todo sentido, não é? Me salta à vista aqui a Rua Santo António em Chaves, que é uma das ruas mais movimentadas. Curiosamente, moro aqui mesmo ao lado. Está aqui a CISAT a fazer um apelo forte, e eu já tive a oportunidade de ver o vídeo promocional a apelar nesta época do ano, sobretudo à ajuda ao comércio local, que passou também as passas do Algarve, passa a redundância, e portanto parece-me que é a notícia que destacaria aqui na primeira página esse apelo por parte do Presidente da CISAT, o Vítor Pimentel, que de resto é a voz do vídeo, a pedir às pessoas que comprem aos comerciantes, ao comércio local, nesta ajuda todo o ano, mas sobretudo nesta altura agora, que é mais em massa. Claro. Professora Anabela, qual é que escolhe? Eu escolho a notícia da página 5, que é violência contra as mulheres. Mais de metade dos arguidos são absolvidos por falta de provas. Portanto, no fundo... Deixe-me só explicar que a notícia que escolheu faz parte da edição regional, não é? Porque as pessoas vão procurar a página 5, têm que saber que é da edição regional. Sim, da edição regional. Obviamente é sempre o grande problema que continua a ser, apesar de estarmos no século XXI, continua a ser a grande vergonha do século XXI, não só em termos do apoio a essas mulheres, do apoio em termos jurídicos, em termos mulheres e homens, práticos, jovens, não é? mulheres e homens, neste caso a violência contra as mulheres, mas também a falta de provas, a falta de apoio, a falta de enquadramento psicológico, porque isto tem a ver com toda uma pressão que é feita sobre a vítima e que faz com que muitas vezes, e nós sabemos, são as próprias mulheres que vão retirar as queixas, porque há todo um envolvimento, há toda uma manipulação que é feita em termos familiares e os arguidos acabam por ser absolvidos precisamente dentro desses enquadramentos, porque há queixas sucessivamente que são sucessivas que são retiradas e continua a haver sentenças
sentenças estranhas, de arguidos que são condenados uns são absolvidos por faltas de provas, outros são condenados a estarem no domicílio com pulseira eletrónica, vítima, continuam a bater nas mulheres no domicílio, e portanto eu escolho isso um bocado porque ainda há muito a fazer, não só por parte da justiça portuguesa, como por parte de outras associações. Ainda há muito a fazer para tentar resolver isto, mas sobretudo em termos de educação. Em termos de educação nas escolas, há muito a fazer para que estas gerações comecem a pensar de outra maneira. Lamentavelmente, como professora, pelo aquilo que tenho observado e da maneira como eu vejo os jovens a entenderem, a viverem as relações de namoro, temo que o caso esteja a ficar cada vez pior. Paulo Reis Mourão, qual é o destaque? Página 8, edição regional, o Bispo convida a comunidade a participar no centenário da Diocese. Portanto, o centenário da Diocese é, para mim, a grande referência aqui nesta notícia, além do convite do Sr. Bispo, na medida em que são 100 anos da Diocese de Vila Real, que nasceu sobre o impulso de um homem da Diocese, portanto, Dom Manuel Vieira de Matos, arcebispo primaz de Braga, e que decidiu, de facto, dar corpo a uma luta que já vinha sendo corporizada há quase 100 anos, autonomizar a Diocese de Vila Real, reunindo paróquias da Diocese de Braga, que foi a principal contribuinte, mas também da Diocese do Porto e da Diocese de Miranda. E reconhecer que, então, havia uma centralidade na Diocese e havia, de facto, o prémio a uma descentralização, que inclusive ainda há alguns dias celebramos o 1º de dezembro, que é uma festa, sobretudo, dos méritos da descentralização sobre aqueles que querem modelos de centralismo administrativo. E, portanto, também a Diocese de Vila Real reconhece esses méritos da descentralização, lá está, de quem decide estar próximo dos problemas, de estar próximo das pessoas e poder dar uma solução mais próxima às pessoas, no fundo, também a grande linha do espírito cristão. Bem, obrigada aos três por estarem aqui connosco. É tudo neste Contrassenso. Voltamos para a semana com novos temas, um novo convidado. Até lá, tenha uma boa semana.